Olá pessoal, sou o professor Walter Júnior da FAC, Faculdade Arquidiocesana de Curvelo. Iremos dar início às nossas aulas online. Nosso tema de hoje vai ser a unidade 2, que fala sobre o Código de Ética do Contador. Então, foi publicado em 7 de fevereiro de 2019 a NBC PG 01, Código de Ética do Profissional do Contador. Então, é importante a gente verificar que essa norma veio atualizar o Código de Ética do Contador, que há vários anos não estava sendo atualizado. Então, ela foi dividida em objetivo, deveres, vedações e permissibilidade, valor e publicidade dos serviços profissionais, deveres em relação aos colegas e à classe, penalidades e disposições gerais. Nos objetivos, o primeiro objetivo foi definido que esta norma tem por objetivo fixar a conduta do contador, quanto no exercício de sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e à classe. Então, o contador está normalizado no Código de Ética sobre a sua profissão e sobre a sua classe. Então, o contador ele é obrigado a estar dando valor à sua classe e também observando as regras da sua profissão. O objetivo 2 é a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos desta norma e nas demais normas brasileiras de contabilidade e na legislação vigente. Então, o contador sempre tem que seguir a lei. Ele tem que seguir primeiramente o Código de Ética e também as normas contábeis. A NBCs, que é editadas pelo CFC, que são as normas contábeis brasileiras de contabilidade, e as demais normas existentes sobre a classe contábil, sobre a prática contábil no Brasil. Então, o contador ele é obrigado a seguir todas as regras de contabilização. E, por terceiro objetivo, fala que o Código de Ética do profissional contábil também se aplica ao técnico em contabilidade, no exercício de suas prerrogativas profissionais. Então, aqueles que se formaram como técnicos contábeis também devem seguir as regras do Código de Ética. Então, o Código de Ética ele vale tanto para o contador como para o técnico em contabilidade. Então, são as duas formas de registro que hoje tem no CRC para a profissão contábil. Então, se você é um profissional contábil e tem a graduação em ciências contábeis, você se registra como contador. Se você tem o curso técnico em contabilidade, você faz o registro técnico. É bom ressaltar que o curso técnico não existe mais, então não tem mais como ninguém fazer o curso para registrado atualmente. Então, já foi encerrado os cursos técnicos, então daqui para frente só vai ter o registro de contador. E os contadores também no Código de Ética têm vários deveres. Então, o primeiro dever do contador é exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade e com capacidade técnica. Então, o contador ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a formação, ele tem que ter a técnica contábil para exercer a profissão. Mas também não adianta ter somente a técnica, ele tem que ter zelo, tem que ter diligência, tem que ser honesto, tem que ter a honestidade. Então, o contador é obrigado a ser honesto na prática da profissão contábil, observando as normas brasileiras de contabilidade e a legislação vigente sobre a parte contábil, sobre a área contábil. Então, todas as regras têm que ser seguidas, resguardando o interesse público. Então, sempre o contador pensa no público que vai receber a informação, no dirigente, no sócio, no responsável pela empresa, no banco, no governo, nos fornecedores, nos clientes, todos aqueles que têm, nos investidores, todos aqueles que têm direito a receber a informação contábil. O contador tem que fazer o serviço pensando nele, fazer um serviço de qualidade, porque o serviço é tanto de interesse dos clientes ou dos empregadores, também tem que pensar em não dar prejuízo nem à profissão contábil, nem ao cliente, né? Então, é importante estar sempre observando esses deveres aí. O contador deve recusar sua indicação em trabalho quando não reconheça ou não se achar capacitado para a especialização requerida. Então, se ele for, por exemplo, receber uma proposta de contratação para a auditoria e ele não tem a capacidade de fazer o serviço de auditoria, ele tem que recusar esse serviço. Então, o contador ele é obrigado a recusar os trabalhos do qual ele não está capacitado. Então, se ele não estiver capacitado para o trabalho, ele tem que recusar. Se ele não se sente bem com a capacidade técnica, ele recusa. Por exemplo, for contratado para fazer um serviço de perícia e ele não entender sobre perícia contábil, ele tem que recusar o trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado para não aceitar aquilo que a gente não está capacitado para fazer. Então, o contador ele não é permitido ele fazer. Então, é dever do contador recusar o trabalho
que ele não está capacitado. É dever também do contador guardar os sigilos sobre todo o seu exercício profissional. Então, tudo que o contador fizer, ele tem que guardar por si. Ele não pode divulgar as informações dos clientes dele. Então, as informações são sigilosas, são exclusivas dele e do empresário, da empresa que o contratou. Então, ele não pode sair divulgando aí nas mídias sociais, nas redes sociais, aí, as informações daquele cliente do qual ele apurou e identificou as informações. Então, ele tem que guardar o sigilo. Então, é proibido ele fazer essa divulgação, salvo se tiver alguma previsão na legislação ou quando ele for solicitado pelas autoridades competentes, entre essas o Conselho Regional e Federal de Contabilidade, que pode estar solicitando informações sobre a contabilidade, sobre o serviço que ele está prestando. Então, se ele não foi solicitado, ele deve permanecer em silêncio, não deve comentar sobre a empresa do qual ele prestou serviço. É dever também do contador informar quem de direito, obrigatoriamente fatos que conheçam e que considerem condições de exercer efeito sobre o objeto do trabalho, respeitando o dispositivo nas alíneas seguintes. Então, o contador ele tem que observar os fatos para comunicar ao cliente, comunicar às partes interessadas sobre as situações daquele serviço do qual ele vai prestar. Então, é importante ele estar observando todas essas normas e aplicar as salvaguardas previstas pela profissão, pela legislação, ou por regulamento, ou por organização empregadora, toda vez que identificar ou for alertado da existência de ameaças, mencionando nas normas de exercício da profissão contábil. Então, ele vai ter que estar sempre observando o serviço que ele está prestando, porque se tiver alguma coisa errada, ele tem que estar passando para o responsável da empresa, para aqueles que têm direito de tomar a decisão. Então, para que o empresário possa tomar as medidas razoáveis para evitar ou minimizar o conflito de interesse. Então, é importante aí sempre o contador estar informando os responsáveis pela tomada de decisão aquilo que possa vir a ter algum problema futuro. Então, quando não puder eliminar ou minimizar o nível aceitável, o conflito de interesse, adotar medidas de modo a não perder a independência profissional. Então, o contador ele tem que fazer o seu serviço independente, ele não pode ter uma influência na hora de prestar o serviço do empresário. Então, todo aquele empresário que contrata ele tem que ser independente na prestação de serviço, seguindo a norma contábil e a documentação recebida. É também dever do contador abster-se de expressar argumentos ou dar conhecimento de sua convicção pessoal. Então, o contador ele não dá opinião pessoal. O contador ele sempre dá opinião mediante a documentação recebida e a aplicação das normas contábeis. Então, ele não pode dar opinião própria em algum fato do qual ele tenha sido contratado para fazer o serviço. Ele tem que pegar a informação e contabilizar ela de acordo com as regras contábeis e dar a sua opinião sobre a parte contábil de acordo com as regras existentes no Brasil hoje. E também é dever do contador abster-se de interpretações tendenciosas sobre a matéria que constitui objeto do trabalho, mantendo a independência profissional. Então, o contador ele tem que ser independente profissionalmente, ele não pode seguir nenhuma tendência, ele tem que seguir exatamente as regras contábeis, juntamente com a documentação recebida para o trabalho. Também é função do contador zelar pela competência exclusiva na orientação técnica do serviço. Então, o contador tem que estar sempre pensando na questão prática de acordo com a legislação. Então, tudo aquilo que ele falar, tudo aquilo que ele anotar, que ele passar de informação, tem que ser uma informação que tem que ser uma opinião de acordo com o trabalho que ele foi contratado, o trabalho que ele recebeu para fazer e aquilo que ele tem de documentação e aquilo que está de acordo com as NBCs, as Normas Brasileiras de Contabilidade. O contador também é obrigado a comunicar desde logo ao cliente ou ao empregador em documento reservado eventual circunstância adversa que possa gerar riscos e ameaças. Então, se ele percebeu um risco ou uma ameaça para o cliente, ele faz uma comunicação reservada via e-mail, via mensagem, ou via carta, ou via reunião, ou via um protocolo de algum documento do qual ele vai
apresentar para o empregador ou para o empresário a informação que está sobre suspeita, que é a informação que não está correta, para que o empresário tome a decisão e corrija a situação. É também dever do contador despender os esforços necessários a se munir de documentos e informações para inteirar-se de todas as circunstâncias, antes de emitir opinião sobre qualquer caso. Então, o contador, ele não pode pegar a informação pela metade, sair tomando decisão e sair emitindo opiniões próprias. Ele tem que receber a documentação, trabalhar em cima dela, ter conhecimento de todos os documentos, para depois ele fazer a sua opinião. Então, não adianta ele dar uma opinião sobre uma empresa se ele não tiver feito a contabilização dela completa. Então, é preciso finalizar o serviço para gerar uma opinião sobre a situação daquela empresa. Também é função do contador renunciar às funções que exerça logo que se positive falta de confiança por parte do cliente ou empregador e vice-versa. Então, houve um conflito entre o contador e o cliente, é necessário que o contador renuncie a esse trabalho. Então, ele pede o cancelamento do contrato. Então, no nosso caso, lá, se acontecer isso, no nosso contrato já prevê que a gente tem que fazer o aviso 30 dias antes dessa renúncia. Então, se nós tivermos algum conflito com o cliente e decidir renunciar ao trabalho, a gente comunica ele com 30 dias de antecedência que a gente vai estar finalizando o nosso trabalho por não ter mais condições de continuar com o trabalho devido à questão dessa divergência entre a empresa e a contabilidade. Então, é importante estar sempre prestando atenção nessa situação, porque o contador e o cliente têm que trabalhar em conjunto, em sintonia, eles não podem trabalhar sem uma sintonia. Também é dever do contador, quando substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao seu conhecimento. Então, houve uma troca de contador, o contador anterior ele é obrigado a passar as informações para o próximo contador. Então, toda vez que houver uma mudança de contador, é necessário passar as informações. Então, lá no nosso escritório, a gente já recebeu alguns clientes lá de outros contadores e me recordo de um que mandou um relatório completo sobre todas as informações da empresa. Tudo que ele fez e tudo aquilo que ele deixou de fazer e o motivo pode deixar, quais os documentos que o cliente não enviava, qual a documentação que era faltante para fazer a contabilização e por isso ele não contabilizava a empresa por completo. Então a gente já recebeu o cliente sabendo de todas as fragilidades, todas as situações que a gente precisava organizar com o cliente para que a gente possa fazer uma contabilização correta e completa. Então é importante aí estar observando que o contador anterior ele é obrigado a passar as informações para o próximo contador que vai dar sequência ao trabalho. São deveres do contador também manifestar imediatamente em qualquer tempo a existência de impedimento para o exercício da profissão. Então, se o contador tiver algum impedimento, ele também tem que manifestar e tem que comunicar isso ao conselho para que ele deixe de atuar no mercado de trabalho. Ele não pode atuar se ele não tiver apto. Então, o contador inapto não pode no mercado de trabalho. O contador também tem que ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional. Então, se tem uma campanha de defesa da profissão contábil, todos os contadores estão obrigados, são solidários a trabalhar juntos nessa campanha de valorização da classe contábil. Se tiver uma situação defendendo a remuneração digna, também o contador tem que participar. Se tiver também uma situação zelando por condições de melhores locais de trabalho, também todos os contadores têm que participar. Então, tudo que for para defender a classe contábil, o contador deve fazer a participação de acordo com o Código de Ética do Contador. São deveres também do contador cumprir os programas de educação profissional continuada, de acordo com as resoluções do CFC. Então, o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, ele publica as resoluções com a obrigatoriedade da educação continuada. Então, se você se formou para o contador e agora vai atuar, por exemplo, como auditor, tem as regras da educação continuada do auditor. Então, o auditor ele tem a obrigatoriedade de cumprir um número de horas anual lá de cursos de extensão para mostrar que ele continua estudando, que ele continua participando da educação continuada.
Então, ele vai se formando durante todo o ano e no final do ano ou no ano seguinte, ele faz a prestação de conta de todos os cursos que ele fez, sabendo que ele tem que cumprir lá uma meta estabelecida na resolução que o CFC publica. Então, o CFC vai pôr as normas aí e o contador precisa de estar continuando a estudar. São deveres também do contador comunicar imediatamente ao CRC a mudança de endereço, tanto do contador pessoa física como da contabilidade da pessoa jurídica. Se houve também mudança de e-mail, mudança do endereço eletrônico, também tem que fazer a comunicação. Então, se mudou o contador, se mudou a organização contábil, se mudou o endereço eletrônico, é obrigação do contador fazer essa comunicação aí com o Conselho Regional de Contabilidade, para que, se o Conselho precisar de fazer alguma fiscalização, ele tenha a informação correta para que chegue até a empresa contábil. São deveres também do contador atender a fiscalização do exercício profissional e disponibilizar os papéis de trabalho, relatórios e outros documentos solicitados. Então, toda vez que a contabilidade receber uma fiscalização, o responsável tem que entregar as informações para a fiscalização. Hoje já tem também online. A empresa recebe comunicado solicitando os documentos, tenta tudo online virtualmente, além da documentação solicitada aí por meio eletrônico. Também tem essa possibilidade de fiscalização aí. E, por último, o último acontece sem informar o seu nome no registro e a sua categoria quando ele for assinar qualquer trabalho, vai assinar, tem que fazer a categoria e também com o número do registro profissional. Então, se for fazer uma visita nesse cartão de visita, tem que colocar sempre a categoria de contador e colocar também o número do RC, o número do registro. Então, todo contador tem um registro, então esse número de registro tem que ser informado em tudo aquilo que ele divulgar. Se fizer uma placa, se fizer um anúncio, um cartão comercial, outro tipo de publicidade, se ele fizer por exemplo, prestação de serviço, ele tem que sempre colocar o nome completo, categoria, no nosso caso, computador, e colocar o número do CST. Então, é obrigatório, toda vez que você vê alguma informação que tenha a participação de um computador, tem que aparecer a categoria dele e aparecer também o número de registro dele no CST. Então, é importantíssimo a gente estar observando essa regra, porque a gente ainda não utiliza essa regra, que é colocar essas informações que são obrigatórias de acordo com a NBC PG 01, Código de Ética Profissional do Contador, publicada em 7 de fevereiro de 2019. Então, desde 2019, já tem uma nova regra aí que o contador é obrigado a divulgar os seus dados para as pessoas que estiverem recebendo as informações dele. Então, fez alguma divulgação, fez alguma assinatura de algum documento, algum contrato, ele tem que apor lá a sua categoria e seu número de CRC. Então, a gente finaliza a aula sobre o Código de Ética do Contador, que é a unidade 2. Se ficar alguma dúvida nessa parte dos deveres do contador, pode estar me procurando nas redes sociais aí, ou no portal do Moodle lá, que a gente vai tirar as dúvidas sobre essa parte. E depois a gente dá continuidade a mais partes do Código de